Romanos 5, parte 1. Estudo da palavra Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Romanos 5, então vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, agora que nós fomos justificados, veja, ele está dizendo, tendo sido, ou seja, quanto o que Cristo fez, está feito, está pronto, e é por isso que ele está sentado à direita de Deus, senão ele não estaria. Aqui, como terminou aqui o capítulo 4, o último versículo diz: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, ele foi entregue pelos nossos pecados. Foi a oferta de Deus, dando seu próprio Filho por todos os nossos pecados, todos. E ele foi ressuscitado, porque não foi achado em Jesus nada que o mantivesse na região ali do inferno, na região da condenação, na região dos rebeldes, daqueles que estavam ali por punição devido a uma vida de pecado. Jesus não pôde ficar lá e como dom, como presente, ele acabou esvaziando o inferno, como nós já dissemos. Então, veja o que nós temos ensinado aqui a vocês. Por a gente ter perdido, né, essa explicação, essa educação espiritual, de seguirmos a palavra de Deus, aprendendo ela de forma linear e não apenas saltitada. Então a gente acaba desconstruindo a ideia que o Espírito Santo quer que nós tenhamos, que é a educação espiritual, é o conhecimento da justiça, daquilo que foi feito em nosso favor, para que hoje nós pudéssemos desfrutar de uma vida verdadeiramente plena, em todos os sentidos. Então, Cristo, ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ele não está morto, ele ressuscitou. Ele foi ressuscitado porque ele viveu uma vida perfeita, ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu todos os profetas, ele cumpriu tudo que estava descrito acerca de todo e qualquer ser humano que não foi possível cumprir. Jesus Cristo passou por cada detalhe desse em nosso favor. Essa foi a troca divina. E Cristo não pôde ser detido na região dos mortos porque ele não tinha nenhum tipo de pecado. Então ele foi justificado e nós estamos nele. Nós fomos dados como presente. Por isso, porque Cristo, que sendo a semente incorruptível, pode germinar, ou seja, ele ressuscitou, né, como o apóstolo Paulo diz ali em 1 Coríntios 15, acerca da semeadura e da colheita. Olha, semeia-se, não é, uma semente própria daquela espécie e vai nascer o quê? Aquela planta. Não se semeia a planta, semeia-se a semente. Enterra a semente, e daquela semente vai nascer algo de acordo com a sua própria espécie, com a natureza daquela semente. Então, Cristo era a semente divina, da qual germinou, e nós hoje somos os seus frutos. E no fruto tem mais semente. Então, Jesus Cristo, ele passou por esse processo para que nós hoje pudéssemos receber de Deus a verdadeira justiça. Então, ele cumpriu essas etapas por nós. Ele passou por tudo aquilo que toda alma passaria para que nós pudéssemos hoje receber essa vida. Então, ele já começa dando aqui no início do capítulo 5, ele dá sequência ao pensamento do último capítulo. O último versículo do capítulo 4. Então, por essa justificação, é que hoje nós podemos ser justificados. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se hoje nós podemos ter paz com Deus, se hoje nós podemos ser
espirituais, sementes de Cristo, né, frutos de Cristo. Aliás, nós temos, porque a justiça foi completada, ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Cristo cumpriu todos os requisitos da lei, todas as coisas, desde a fundação do mundo até o tempo presente, do qual ele se apresentou, do qual ele veio para o mundo. É o que nós costumamos dizer aqui, a janela de oportunidade do Espírito. O bom é a gente fluir com o Espírito, porque ele sabe exatamente o momento certo, o lugar certo, a hora certa de determinada coisa vir a existir, vir a acontecer. Então, essa foi o tempo certo que Deus trouxe o seu Filho, encarnado, né, em carne, ou seja, a semelhança de homem pecador, mas sem pecado, para apresentá-lo como oferta em nosso favor, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmes. Então, essa graça que hoje nós estamos firmes, custou o preço do Filho de Deus, custou toda uma obediência, uma vida inteira de obediência. As coisas mais inusitadas, vamos dizer assim, Jesus Cristo teve que passar. Inclusive, nós temos alguns relatos aí de quando ele já era adulto, né, quantas vezes ele foi submetido a exames públicos de fariseus, de mestres da lei, ou seja, homens não eram ignorantes acerca das leis de Moisés, das tradições dos judeus, eles eram os guardiões na realidade, e eles tentavam o tempo inteiro encontrar algum erro, alguma contradição em Jesus para poder acusá-lo, e nunca foi encontrado. Isso é que é o mais espetacular de tudo, é que nunca foi encontrado. Eles nunca sequer encontraram nenhum motivo de tropeço nas palavras de Jesus. Então, sobre esse firme fundamento é que nós estamos hoje firmados. Essa é a verdadeira base da qual ninguém pode nos tirar, porque ninguém é maior do que Cristo, ninguém é maior do que Deus. E ninguém pode desfazer o que Jesus Cristo fez. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos confiança, nós esperamos na glória de Deus. Nós já estamos nela. Acontece que tudo tem um tempo, debaixo desse firmamento, tudo tem um tempo para acontecer. Embora essas coisas já sejam verdade no reino espiritual, nas nossas vidas, ainda se completarão até o tempo determinado. Agora, uma vez que um filho de Deus venha a dormir ou morrer fisicamente, essa pessoa ela já vai para a glória, ela já vai para a sua verdadeira pátria celestial. Né? Então, isso é realidade em termos. Tá bom? Agora, a conclusão de todas essas coisas vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Tanto na aparição dele do rapazzo, né, que a palavra grega que se usa para o arrebatamento, quanto a sua segunda vinda. Tá bom? Então, quando nós receberemos o nosso corpo glorificado, assim como Jesus recebeu dele, quando ele ressuscitou. E essa foi a troca. Tudo ao seu tempo. Como diz em 1 Coríntios 15, tudo ao seu tempo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A nossa tribulação, os problemas que nós enfrentamos, ela produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Veja, a perseverança produz um caráter aprovado. Então, assim, se a gente estiver firmado na verdade e crescendo espiritualmente, nós avançaremos essas etapas. Agora, se não, nós ficaremos ali naquela fase até que a gente seja aprovado. Porque Deus não permite que aquele que está nele jamais pode sair. Uma vez dentro dessa arca, você não tem como cair fora dela. Essa arca não é uma arca feita por mãos humanas. Ou seja, aquele que está em Cristo para sempre. Como ele disse, eu estarei convosco para sempre. Então, não tem como a gente sair de Cristo, mas tem como a gente permanecer ali naquela fase até a gente conseguir passar dela através da perseverança, através de um caráter aprovado. Por isso que nós passamos
né, como diz o apóstolo Pedro, a fé, né, que é depurada, muito mais preciosa do que o ouro, quando ele é depurado ali em fogo, para que ele se torne cada vez mais puro. A nossa fé produz coisas ainda muito mais valiosas do que o ouro, porque o ouro, ele é passageiro, mas a nossa fé produz coisas espirituais, que são coisas eternas. Então é sobre essas coisas que a gente precisa estar bem estabelecido com relação à nossa consciência. Tudo isso parte de uma consciência. Conforme nós temos uma consciência, ou seja, nós conhecemos, temos ciência sobre essas coisas, sobre elas nós viveremos e construiremos a nossa vida. Se nós não estivermos cientes dessas coisas, a gente vai viver de acordo com a percepção que pode mudar aí, né, de acordo com as oscilações dos acontecimentos do mundo. E não é assim que Deus quer que a gente se mantenha. Então, a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança, que é aquilo que nos mantém aguardando até que se cumpra, até a última etapa da nossa, vamos dizer assim, da nossa caminhada na fé. Eu gostaria aqui de fazer uma comparação aqui, Tiago 1, capítulo 1, do versículo 2 e o 4, que fala, interessante que nós temos visto, né, que Tiago, ele está, vamos dizer, concordando, parece que as cartas, veja, o Espírito Santo, ele é perfeito em tudo que ele faz, até mesmo na ordem, conforme ele colocou as cartas. E nós estamos aqui estudando Romanos e vemos que muitas coisas que o apóstolo Tiago fala está em concordância com o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui em Romanos. Nós já vimos essas jesuicidências, né, no capítulo 3, no capítulo 4, e agora nós estamos vendo também no capítulo 5. Então, o 3 e o 4 aqui de Romanos 5 está de acordo com o capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1, tá? Por favor, a partir do versículo 2. Do versículo 2 ao versículo 4. Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Veja, isso para a gente não é nem um pouco motivo de alegria a gente passar por diversas provações. Isso não é. Nós sabemos que não é para a gente. Por quê? Porque a gente ainda está amadurecendo espiritualmente. Aqui quem está falando é um homem maduro espiritualmente falando. Ele já era um varão, né? Tiago, ele era um varão espiritual. Então ele podia falar dessa forma, assim como o apóstolo Paulo também dizia, né? Que ele tinha prazer nas tribulações, no sofrimento, porque era na fraqueza, ele percebeu, ele entendeu que era na fraqueza que o poder de Deus operava. Então, ele se vangloriava das fraquezas dele para que o poder de Deus se ressaltasse cada vez mais. Diferente do que os pecadores pensavam que tinham que pecar mais. Não. Ele, como um homem maduro espiritualmente, ele não pensava que ele tinha que pecar mais para que a graça abundasse. Ele pensava que quanto mais dificuldades ele passasse, mais o poder de Deus iria sobressair. Porque é na fraqueza do homem que o poder de Deus vem para suprir a sua necessidade. Então ele diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé, seja uma fé provada, possui perseverança. Quanto mais a nossa fé é provada, mais a perseverança ela é fortalecida. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, quando a nossa perseverança ela se torna forte, ou seja, a nossa fé é tão provada, vai sendo provada e comprovada, vai produzindo em nós algo como uma resistência, sabe? Tipo o couro de um jacaré, de um crocodilo. Tenta espetar para ver se você consegue. Consegue, né? É muito resistente, é uma couraça, né? Então, assim, vai ser cada um de nós como seres celestiais, como seres espirituais. Porque a gente entendendo isso no momento ou não, perfeitamente, nós nascemos do alto. Tem dentro de nós somos, aliás, esse ser espiritual que nasceu do alto. Esse ser precisa ser alimentado adequadamente para que ele venha ter essa resistência.
E assim, ele dominar sobre a nossa casa, sobre a nossa alma e o nosso corpo. Sem esse ser desenvolvido, a gente vai ficar sempre, é tipo um cachorro rodando, tentando pegar o próprio rabo. É assim, e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente já viu aí que existe uma correlação, tá bom? Entre o livro de Romanos e Tiago. Estamos falando sobre as mesmas coisas, os dois apóstolos estão falando sobre as mesmas coisas, só que cada um com o seu ponto de vista. Então a gente vê que as escrituras, elas não se contradizem. Tá bom? Então eles estão falando, o versículo 3 e 4 aqui de Romanos 5 está falando a mesma coisa ali em 1 Tiago do 2 ao 4. Então, agora vamos para o versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então o Espírito Santo habita onde? No novo coração, dado por Deus. No coração, que não é aquele coração, tá, de carne, aquele coração de bombear sangue, não, tá? Por favor. É do nosso ser. Por isso que a gente precisa fazer essa distinção. Nós somos tríplice. Nós somos um espírito, então, mas o espírito, ele tem um coração também. Ele só não tem certos sistemas que são naturais. Mas é um ser, né? É o nosso ser, é quem nós somos verdadeiramente, eternamente falando. Então, nós somos um espírito, temos a alma e moramos num corpo, habitamos num corpo. Então, esse novo coração é onde esse ser, como diz as escrituras, né? O ser oculto do coração, o homem oculto do coração, é esse espírito. E nesse espírito, nesse lugar, o Senhor derramou seu amor através do Espírito Santo. Então, nós já temos o amor de Deus dentro do nosso coração, do novo ser. Nós temos o amor de Deus. Agora, acessar esse lado espiritual é o que nós precisamos através da palavra. Por isso que vocês precisam ouvir a palavra para que essa fé gire dentro de cada um de nós. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E veja, a palavra é genuína, uma palavra que não é misturada com absolutamente mais nada, apenas a palavra de Deus. Só a palavra de Deus. Só ela tem o poder para fazer com que essa salvação venha sobre nós. Salvação, no grego, né, o sozo, quer dizer em todas as áreas da nossa vida. Então, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos. Como é que está, Vinha, o versículo 6, por gentileza? De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Morreu pelos maus, né? No tempo escolhido por Deus. Olha só, como que Deus nunca se atrasa, ele nunca erra, no tempo escolhido por Deus. Então, na minha versão, a NVI diz no tempo devido. Aqui a Nova Bíblia Viva, quando estávamos totalmente desamparados, Cristo veio na hora certa. Cristo veio na hora certa, quando nós estávamos desamparados, e morreu pelos pecadores. Na versão VFL, porque quando não éramos capazes de nos salvar, Aí eu pergunto, se nós não éramos capazes de nos salvar, nós seríamos hoje? Não. Não, nós não seríamos capazes de nos salvar hoje também. Por isso Cristo veio. Capaz de nos salvar, Cristo morreu por nós, os pecadores, no momento certo. Então veja, no momento certo, no tempo certo, no momento devido, isso é o que Deus faz. Deus não se atrasa. Às vezes a gente acha, né, que alguma coisa está demorando, ou qualquer coisa assim, mas Deus não se atrasa. A gente precisa entender e confiar que o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o tempo certo. Ele não erra e ele não se atrasa, tá bom? Então, versículo 7. Assim, eu coloquei aqui. Eu queria ver com vocês também, aqui no livro As Portas, uma percepção a respeito dessa palavra
tá? Aquilo que o Senhor me deu com relação. Lembra que nós separamos no primeiro capítulo acerca daquela palavra, né, por terem desprezado o conhecimento de Deus, Deus acabou entregando, né, os seres humanos à sua disposição mental para eles fazerem aquilo que eles quisessem fazer, aquilo que os corações endurecidos quisessem fazer. E sobre essa base é que nós estamos vendo que nenhum ser humano poderia salvar a si mesmo, porque todos estavam comprometidos com o pecado. Ou seja, o pecado estava lá na base do nosso coração. Está lá dentro, enraizado, de forma que as pessoas não fazem aquilo que elas querem fazer, mas tão somente são escravas do pecado. Embora a gente sempre ache, né, que a gente está fazendo aquilo que a gente quer, mas na realidade a gente não queria fazer determinadas coisas quando a gente vê que aquela coisa é prejudicial, aquela coisa só nos faz caminharmos para a destruição, de alguma forma. Então isso não é liberdade, não é verdade? E quando ele diz aqui, né, que a esperança não nos decepciona porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, estava dizendo que ele iria mudar essa realidade a partir de dentro de nós, ali no epicentro, ou seja, no lugar de origem de todas essas convulsões malignas, entende? De todos esses desejos malignos, essas coisas que muitas vezes nos dominam e a gente sequer sabe que isso está acontecendo dentro de nós. Porque é algo espiritual. É algo que está além do que a alma consegue captar, consegue dominar. Então, como que isso foi fomentado e por que, né, que Deus, ele veio trazer essa novidade para a gente, né? A gente leu Romanos 1, no versículo 28, em várias versões. Eu acredito que vocês, quem estava acompanhando, recebeu, né, essas percepções. Ou seja, tudo foi produzido dentro do coração e acabou permeando o imaginário do ser humano, a mente do ser humano. A mente foi contaminada, os pensamentos foram contaminados e o ser humano começou a viver. Lógico, o ser humano é racional, não é? Nós somos animais racionais, biologicamente falando. Então, nós vivemos através de um raciocínio, e esse raciocínio ficou deturpado, corrompido. Então, o texto começa, né, com, por isso, ou seja, a causa que levou a essas consequências está bem acima nas Escrituras, a saber, desprezaram o conhecimento de Deus, recusaram a agradecê-lo e adorá-lo, ao invés disso, inventaram suas próprias ideias. A gente não vê isso ainda hoje? Pessoas inventando certas ideias, certas coisas, acerca de uma série de conhecimentos, tudo para justificar determinados comportamentos. Na realidade, eles podem até investigar essas coisas, mas não conseguem, vamos dizer assim, deixar de fazer essas coisas. Não conseguem deixar de produzir essas coisas dentro. Então, recusaram agradecer e adorá-lo. Ao invés disso, inventaram suas próprias ideias. E suas mentes ficaram obscurecidas e confusas, pois deram mais créditos às suas criações literárias, científicas e etc. E se recusaram a dar crédito àquele que tudo criou. Quando a Bíblia diz que Deus os entregou, quer dizer que ele deixou e não interferiu, pois foi a escolha do próprio homem. O príncipe deste mundo se prevaleceu disso, porque foi ele que as fomentou com bastante persuasão em suas mentes cativas do pecado. Vê que não era nada que o homem podia fazer por si próprio. Vê que era algo que era de uma origem espiritual e Deus precisava intervir, e isso ele fez no tempo certo, através de Cristo. É por isso que é algo gratuito. Porque se dependesse do ser humano, ele não conseguiria, não iria. Então, pois é pelo pecado que ele tem poder sobre o homem. É pelo pecado que o maligno, o príncipe desse mundo, tem poder sobre o homem. Assim como ele enganou a mulher no jardim do Éden, fazendo Deus parecer mesquinho, quando distorceu sua ordem, transformando a boa instrução em cobiça. Então, a boa instrução de Deus, para que eles não tocassem naquela árvore, acabou se transformando em cobiça. Veja que foi somente após as palavras hábeis da serpente que Eva notou tão avidamente
as boas características daquela árvore e do seu fruto. Só depois, né, que a serpente mostrou para ela, foi que ela começou a ver, vislumbrar aquela árvore, como, aquele fruto, como sendo algo extraordinário. Então foi alguma coisa que foi colocado ali dentro. Através da curiosidade instigada pela astúcia da serpente. O antídoto para esses males está descrito antes do relato em Romanos 1,16. Ou seja, né, pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Então, onde é que está o poder para que a gente venha vencer essas coisas que estão dentro de nós? Nas boas novas a respeito de Cristo. Então, quanto mais a gente conhecer das boas novas a respeito do nosso Senhor, mais poder está sendo depositado no nosso ser, no nosso verdadeiro ser, esse ser eterno, que tem poder, porque ele está em união com o Espírito Santo e ele veio de Deus. Assim como Jesus, lembra? Jesus, ele andava sobre o mar, Jesus multiplicava peixes, Jesus curava, Jesus fazia coisas extraordinárias, enquanto ele, veja, e eu estou falando de quando ele andava no corpo físico, eu não estou nem me referindo depois que ele ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele certamente deve ter feito coisas ainda mais extraordinárias. Eu estou me referindo apenas à época que ele andava, né, na Galileia, lá em Israel, no seu corpo físico. Então, esse ser espiritual, ele tem poder. Esse ser espiritual, ele é extremamente poderoso. Mas para que ele possa receber esse poder, e ainda em união com o Espírito Santo, é necessário o quê? Conhecer as boas novas. Conhecer, ter ciência do poder certo. E não das coisas passageiras desse mundo. Das coisas inventadas pelas mentes que estão corrompidas pelo governador desse mundo. Então, ele diz, as boas novas revelam como opera a justiça de Deus. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Então nós empregamos a fé nas palavras de Deus, que produzem segundo a sua espécie. Jesus Cristo é o antídoto para o engano que o mal tem semeado na mente do ser humano, causando confusão e ódio uns para com os outros. Veja que não está escrito a religião é só aquela, mas somente Cristo. Só Cristo tem o poder para mudar a nossa vida, a nossa forma de pensar. As coisas que estão dentro do nosso coração de forma distorcida, que a gente não faz a menor ideia. Parece que às vezes na nossa mente é contra a gente mesmo. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente tem pensamentos que parecem que é contra nós? Ao invés de a gente pensar coisas positivas e maravilhosas a nosso respeito, a gente só pensa coisa ruim a nosso respeito. Só vem negatividade, só vem dificuldade, barreira. Por quê? Por que será isso? Por que nossa própria mente parece que colabora contra nós? Então, somente o amor cobre multidão de pecados, como está escrito. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4,8. Ou seja, não foi derramado em nosso coração? Não é o amor ágape de Deus que foi derramado em nosso coração? Isso já está no nosso coração. As pessoas não entendem que somente o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo pode vencer o maligno e suas estratégias sujas e impregnadas nos corações dos que se levantam, disseminando o ódio e coisas do tipo. Isso já foi feito através de Cristo. É isso que nós estamos estudando aqui agora. Isso já foi feito. Aliás, nós já viemos, né, estudando isso ao longo desses dias. Só estamos caminhando cada vez mais, fechando, né, esse raciocínio. Então, se levantam disseminando ódio e coisas do tipo. Isso já foi feito através de Cristo, mas não é automático, só porque está escrito. É preciso receber Jesus Cristo e conhecer sua obra perfeitamente consumada na cruz, para ter acesso aos direitos de filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Só através dessa consciência, dessa nova consciência, é que se tem acesso a essa capacidade divina, ou seja, esse poder divino, que já está dentro de nós. A gente precisa aprender a operar nessa natureza, que é um dom dado por Deus. Vocês são presentes, Deus já nos deu. Mas o acesso é através do conhecimento. Isso não vem do homem, mas do próprio Deus, como um presente que o ser humano não merece. Eis aí a graça. Por isso que está escrito que o justo viverá pela fé. Ou seja, através da fé, viver
através da fé. A nossa vida deve ser agora através da fé. A fé, como nós aprendemos no capítulo anterior, deve produzir essas coisas. E o que é que fomenta isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que lança como se fosse... imagina aí quando a gente acende uma fogueira, por exemplo. Para manter essa fogueira acesa, a gente precisa o quê? Colocar carvão e, né, regularmente ficar ali abanando, né? Para que aquela chama faça o quê? Pegue, né? Ou então ficar jogando combustível, querosene, álcool, alguma coisa assim, para que aquela chama aumente. Então, é isso que a palavra de Deus faz. Mantém a fé cada vez mais acesa, cada vez mais atuante, mais forte, mais vibrante, através da palavra. É a palavra que fomenta essas coisas e é o Espírito que aviva, é como se ele fosse ali, abanasse as brasas, tornasse aquelas brasas vivas, aquele fogo intenso. Por isso que está escrito: o justo viverá pela fé, ou seja, através da fé, pois a justiça é um dom de Deus para todos os que creem em Cristo. Deus fez assim para que ninguém se gloriasse de seu próprio mérito, mas para que descansem e confiem no mérito de Cristo. Então, essa é a base da nossa confiança. Nós vamos ler a respeito disso aqui. Assim, ninguém é mais que ninguém e a fonte é a mesma, a saber, o próprio Deus. Então, a nossa fonte da qual nós tiramos todas essas coisas é Deus. É por isso que nós não devemos ficar apontando o dedo para quem quer que seja. Porque nós, se somos filhos de Deus, veja, Deus nos tirou do meio do caos. Deus nos tirou do meio das trevas. Quando nós ainda éramos o quê? Sujos, pecadores, malditos. E Deus investiu em nós. Deus deu crédito a nós, sem que nós merecêssemos. Então, da mesma forma, a gente deve agir também de forma bilateral, não é? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado, gente, já está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se ele já está, a gente precisa o quê? Aprender a manusear esse poder que já está em nós. O que significa que está faltando conhecimento da verdade de Deus e sobrando conhecimento humano, impregnado de julgamento e condenação. Perceba que uma pessoa condenada não se acha digna de se achegar com liberdade diante de Deus. Não é verdade? Quantas vezes, quando a gente se sente condenado, a gente se isola. E aí a gente acaba trazendo até, somatizando, ou seja, trazendo esses problemas para o nosso corpo. Como hoje, né, Bina, nós estávamos conversando sobre essas coisas. Isso acaba somatizando, ou seja, passa para o corpo e o corpo começa a sentir. Então perceba que uma pessoa condenada não se acha digna de chegar com liberdade diante de Deus, pois se sente incapaz. E o amor humano é condicional e circunstancial. Um leitor atento verá que após o capítulo 1 de Romanos, logo no capítulo 2, trata daqueles que agem dessa forma, ou seja, pessoas que condenam os outros, mas praticam as mesmas coisas. Não é assim que as pessoas agem no mundo? Muitas vezes a gente também faz essas coisas. Tomara em Deus, né, que venhamos a crescer espiritualmente e deixemos essas coisas de menino para trás. Porque coisas de meninos que a gente diz, tá, são coisas da natureza humana, são práticas do velho homem. Então, trata daqueles que agem dessa forma, pois um verdadeiro filho de Deus, ou seja, maduro espiritualmente, né, que eu estou me referindo, não vive no hábito de apontar o dedo para outros, uma vez que este sabe, quando Deus o resgatou, também se encontrava praticando as mesmas coisas, que estão em desacordo com a vontade de Deus. Porém, todos os seres humanos estão sujeitos às mesmas fraquezas e erros. O plano perfeito de salvação de Deus é sobre isso. É para aqueles que são fracos. Esse plano de salvação, nós já falamos aqui, não é para os espíritos, é para as almas que carecem disso. É a nossa alma que acaba desfrutando dos frutos do Espírito. É por isso que o apóstolo João diz assim, desejo que você prospere assim como vai bem a sua alma. Por quê? Que a alma daquele irmão lá estava indo bem? Porque ele era maduro espiritualmente. Então, quando um ser é maduro espiritualmente, a alma desfruta. Imagina, quantos frutos, quantos dons a alma vai desfrutar. Então, ela vai muito bem, entende? Ela vai se tornando cada vez mais semelhante ao Espírito, a Deus, a Jesus Cristo. Isso é de dentro para fora. Ou será que... Então, aqui eu citei alguns
versículo, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva ao arrependimento? Romanos 2,4, lembra? Nós já lemos sobre isso. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Isso está em 2 Pedro 3,15. Então, arrependimento hoje sabemos que é a mudança de mente, de pensamentos. As escolhas do ser humano podem levá-lo tanto ao arrependimento quanto à condenação eterna. E foi assim desde o início. Como as coisas precisam começar. Então, aqui eu deixei uma referência para o que eu vou citar aqui depois, quando nós chegarmos aqui em Romanos, no versículo 12, nós vamos ler mais um pouquinho aqui. Essa é a percepção, tá? Então, daquilo que Deus me deu, que está aqui dentro de Romanos. Ou seja, são coisas que o apóstolo Paulo está falando que são visíveis no nosso dia a dia, na nossa própria vida, mas a gente não enxerga enquanto a gente não cresce espiritualmente. Então, essas coisas, veja, eu li aquilo ali para vocês, para que vocês saibam que esse conhecimento está disponível para todos nós, filhos de Deus. A gente precisa saber que a gente tem esse poder, que a gente recebeu essas coisas e que cabe a nós conhecermos cada vez mais a verdade para que a gente venha andar nela. Porque se a gente não andar na verdade, consequentemente, a gente vai estar andando no engano. E o engano só produz o quê? Mais engano, não é? E coisas do tipo que faz a gente ficar confuso e ficar como um cachorro, né? Rodando atrás do próprio rabo. Então, vamos voltar aqui, tá? Romanos, versículo 7. Então, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Ou seja, Jesus não morreu por pessoas boas. Jesus morreu por pessoas pecadoras mesmos. Lembra que ele disse ali em Marcos 2,17, eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de médico, eu vim para os pecadores. Ele era conhecido como amigo de pecadores, de publicanos e pecadores. E nos dois evangelhos, tanto de Lucas quanto de Marcos, essa fala de Jesus está se referindo ao chamado de Levi, que é Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Ele era mal visto pela sociedade daquela época. E olha em quem ele se transformou. Então você acha que Deus está preocupado com o seu passado? Não. É só você focar nele, que você vai ver que o seu futuro é o que importa para Deus. É desde o momento que você recebeu Jesus em diante, não para trás. Para trás Deus não se interessa. Aliás, ele nos amou, né, quando nós éramos lá no passado, né? Difícil, realmente, porcos e espinhos, difícil de ser amados, e o Senhor não levou nada disso em consideração, né? Apesar de todos os espinhos, ele abraçou a gente, amou a gente, está cuidando da gente de forma linda, né? Pela graça ainda, que é algo que a gente nem merece, é o melhor dos céus, de forma que ninguém nem precisa merecer. Quanto mais consciência você tem que você não merece, mais apto você se torna a receber. Isso aqui é maravilhoso e contrassensual na parte de Deus, não é contrassenso, né, da parte de Deus. Então, mas Deus demonstra seu amor por nós. Veja, olha como Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, Cristo não morreu pelos sãos. Cristo não morreu pelos que eram justos. Cristo morreu pelos pecadores, porque são os pecadores que precisam de ajuda. São os fracos que precisam de força, e não aqueles que já são. Aqueles que já são, eles não precisam de Deus. Essa é a diferença. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais, veja, fomos justificados por seu sangue, pelo sangue de Jesus. Jesus teve que derramar todo o sangue dele. Ou seja, a vida dele, a vida biológica, ele deu. Literalmente, ele deu a vida dele em nosso favor. Foi a troca. Isso não é brincadeira. Isso é algo muito sério, porque a gente está falando aqui do Filho de Deus. Alguém que poderia ter vivido eternamente, se ele quisesse. E ele optou em derramar o sangue dele, puro, imaculado, para resgatar pessoas que eram terríveis, pessoas pecadoras, pessoas dignas verdadeiramente do inferno. E ele não levou isso em consideração. Pelo contrário, ele diz o quê? Arrepende-se. Recebam, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu sou o descanso. Eu darei descanso para a alma de vocês, desde o primeiro momento. Agora, se a nossa alma vai descansar ou não,
cabe exatamente ao que nós estamos fazendo aqui agora. Alimentando o nosso espírito para que esse espírito ancore a nossa alma. Ele é o consolo da nossa alma. Ele é dele que emana o poder para tranquilizar, acalmar, sossegar a nossa alma. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Veja, interessante que aqui Romanos 5, versículo 9, está exatamente de acordo com 1 Tessalonicenses 5, 9. Você pode ler, Vini, por favor? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Então, ao contrário do que falam aí, o que está escrito? Lê de novo, Vini, por favor. Leia de novo. Lê saboreando isso aí, Vini. Por favor, leia saboreando, Vini. Please. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se alguém diz que a gente vai passar pela ira de Deus, que a gente vai ali na tribulação sofrer, viu? É por isso que Jesus disse, para que a gente tenha cuidado com aquilo que a gente ouve, porque aquilo que a gente ouve pode nos dar mais e a gente ter em abundância, ou pode tirar aquilo que a gente tem já pouco e deixar a gente sem nada. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então nós fomos salvos da ira de Deus. Nós não vamos participar da ira de Deus, porque Deus nos reservou para coisas melhores, coisas sublimes. Nós seremos salvos da ira de Deus. Gente, isso é motivo, isso é boas novas. Isso é maravilhoso. A gente, sabe, tá no colo de alguém que não mente. A gente está sobre a salvaguarda de alguém que é verdadeiro, que é magnífico, que é soberano. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Isso é boas novas. Isso é boas novas, isso é boas notícias. É que está dizendo a palavra de Deus, não sou eu, não. Eu só estou expressando isso para vocês em termos fácil de ler, como a VFL, né? A versão fácil de ler, fácil de ouvir. Se enquanto éramos inimigos de Deus, veja, se enquanto éramos inimigos de Deus, ou seja, antes de nos convertermos, se antes de nos convertermos a Cristo, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, veja, olha isso, gente. Nós não estamos lá do outro lado do Mar Vermelho, não. Do lado do Egito, não. Agora a gente está lá do outro lado. Aqueles que passaram pelo Mar Vermelho e se salvaram. A gente está do outro lado. Então, será que vocês podem olhar agora e ver lá do outro lado da margem todos os nossos pecados lá na beira da praia? Igual aquela sujeira que o mar leva e traz lá para o início. A gente já está lá do outro lado. A gente está do lado dos reconciliados com Deus. Nós fazemos parte agora do corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Então Deus não quer que ninguém fique lembrando a gente, nem a gente lembrando das coisas do passado. Ele quer que a gente siga em frente, olhando para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé, e nos tornando semelhantes a Ele, aprendendo dele. Ele diz, venham a mim e aprendam de mim. Aprendam de mim. E vocês aí acharão descanso para vossas almas. Só em Cristo a gente encontra descanso para nossa alma. Alma carente. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós já estamos, viu? Nós já estamos em Cristo. Então nós temos que o quê, gente? Nos alegrar, nos gloriarmos em Deus, porque nós estamos em Cristo. Não mais presos por uma natureza que se dobrava ao pecado, que era ávida por praticá-lo, e não tinha jeito. Mas agora nós podemos recorrer para Cristo e dizer, em mim a fraqueza, Pai, mas em ti a força.
Sabe? Nós temos esse acesso. Nós temos acesso livre ao trono da graça e da misericórdia. E nós podemos achar socorro em tempo propício. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, como foi que o pecado entrou no mundo? Por um homem, e pelo pecado a morte. Então foi através de Adão que o pecado entrou no mundo. E o pecado, quando entrou, veio a morte. Como Deus disse, não comam desse fruto, porque se você comer dele, certamente você morrerá. Então, vamos fazer agora mais um passeio ali por Tiago. Tá? Que Tiago também fala muito bem sobre isso. Tiago, capítulo 1, versículo 13 ao 18, onde ele fala do espiritual, do natural versus do espiritual. Tiago 1, versículo 13 ao 18. Então diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, viu? Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é o único que conhece o bem e o mal, mas é incapaz de fazer o mal. Ele conhece, mas ele não pratica. É diferente. Cada um, porém, é tentar, ou seja, isso é individual. Olha o que Tiago está dizendo aqui, olha, cada um é individual. Então Adão, Eva, individual, viu? Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Cada um, então isso é de forma individual. Olha o que o Espírito está dizendo aqui. Veja bem, construam em vocês esse raciocínio espiritual. Vocês conseguem captar o que o apóstolo está tentando dizer aqui? O que o meio irmão de Jesus está tentando dizer pelo Espírito? Veja, antes ele não conseguiria. Na época que Jesus andava em corpo físico, ele era um dos, né, que duvidavam e debochavam de Jesus. No entanto, aqui ele está participando. Olha que coisa maravilhosa. Por que Deus não leva em consideração a ignorância da carne, a ignorância da natureza humana? Porque quando ela for perfeitamente convertida, ela vai se transformar em alguém lapidado, lindo, perfeito. Como é que eu posso dizer? Precioso. Olha o que esse homem diz. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este, ou seja, pelo seu próprio mau desejo, não é pelo dos outros, não é pelo do amiguinho do lado, é pelo próprio mau desejo. Mas porque fulano? Não. Pelo próprio mau desejo. Sendo por esse arrastado e seduzido. Pelo próprio mau desejo, ou seja, algo que está dentro do coração, que a carapuça só serviu, a pessoa é arrastada e seduzida. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Veja, vocês não reconhecem aqui Adão e Eva? Eva e Adão? Primeiro, de forma individual. E depois, o desfecho final. Foi isso que aconteceu. Algo aconteceu ali dentro. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, de todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Então, veja, ele está dizendo, está fazendo confronto aqui entre a natureza natural e a natureza espiritual, a natureza terrena e a natureza espiritual. Ele nos gerou da palavra da verdade. Quem é? Jesus Cristo. Nos gerou através dessa semente para sermos como o primeiro fruto de tudo que, ou seja, da sua criação, mais da nova criação, da redenção. Redenção. Pessoas novas, pessoas com uma outra natureza, das quais não são mais escravas do pecado,
como antes, que eram possuídas por aquilo, arrastadas por aquilo, seduzidas por aquilo, e não eram capazes de vencer. Ele usa, né, a criação antiga e a nova. Então, veja, isso daqui está de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, o pecado entrou no mundo. Como foi que o pecado entrou no mundo? Tiago disse, foi algo interno. Foi algo que foi gerado dentro de cada um. Entende? Algo gerado dentro de cada um. Ele arrasta e seduz. E aí, dá luz o pecado. Quando o pecado está consumado, vem a morte. Não foi o que aconteceu? Vamos ter uma ideia disso? Eu separei aqui, tá, as páginas 35 a 60 do livro As Portas. Vocês querem dar um passeio aqui no Éden? Rapidinho? Kevin? Queremos. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, se tornou transgressora. Isso está escrito em 1 Timóteo 2, do versículo 13 ao 14. O apóstolo Paulo que escreveu isso. O apóstolo diz que Eva foi enganada, mas Adão não. Ora, quando Deus deu a ordem expressa a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em Gênesis 2, 16 e 17, a mulher ainda não havia sido formada. Então, veja, quando a gente for ler a palavra de Deus, a gente tem que chamar, né, o Espírito Santo para nos ajudar, porque esses detalhes são muito importantes. Isso faz com que seja construído dentro do nosso consciente, né, da nossa consciência, da nossa mente. Tá? E eu agora estou falando da mente do Espírito, que é quem traduz essas coisas para a nossa alma, para a nossa mente lógica, para a nossa mente humana. Então, isso daqui está escrito, né, quando ele formou Adão, né, e deu a ordem expressa para Adão, foi aqui no versículo 2, do 16 ao 17. A mulher ainda não havia sido formada, pois o homem, Deus o fez do pó da terra, no versículo 2, 7. Mas só depois fez a mulher, que era sua parceira, no versículo 22. No verso 22 foi que Deus fez a mulher através das costelas de Adão. Né? Ele tirou ali de um lado de Adão, né, e fez Eva. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria. Veja, olha só. A mulher viu que a árvore era linda. Mas aquela árvore. E que seu fruto parecia delicioso. Veja, tudo visível, né, dos olhos, né? Olha só a concupiscência, olha o desejo, né? E desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim tomou o fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Gênesis 3, 6. Eu peguei aqui a versão NVT. Embora a mulher tenha comido do fruto e depois dado ao marido, a Bíblia mostra que Deus não imputou à mulher o pecado ter entrado no mundo, mas sim ao homem, Adão. Deus não imputou à mulher. Então, muitas pessoas, né, devem ter se perguntado, como eu também me perguntava, por que Deus não imputou à mulher o pecado se o pecado entrou através dela? E não foi Adão, foi ela. Então, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, então aqui a gente vai citar agora esse versículo que a gente está lendo aqui em Romanos, tá? Versículo 12 ao 14. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, Adão, ou seja, está relacionando o pecado ao homem, Adão, e não a Eva. E pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Veja, a morte veio a todos, sem exceção. Todos os homens. Mas você vai dizer assim, mas teve Enoque que foi transladado e não viu a morte física, né? Ele não viu a morte física. Então, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, todos os homens pecaram. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, a semelhança e a transgressão de Adão. Ou seja, a semelhança da transgressão de Adão. As pessoas me perguntam, foi Adão que pecou, não fui eu, por que eu tenho que pagar por aquilo que ele fez? Na verdade, eu também pensei assim. Eu também pensava assim.
Às vezes, se Adão não tivesse existido, meu avô, minha avó e meu tataravô e minha tataravó, eu estaria aqui? Não. Né? Assim como tem doenças que nós herdamos de forma hereditária, é só um exemplo. E essas doenças só existem exatamente por causa do que Adão e Eva fizeram. Senão não ia ter doença. Então nós viemos deles, humanamente falando. Né? O que nasce da carne é carne. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo, aquele que nasce de ser humano é ser humano. E existe algum de nós que não nasceu ser humano? Não tem. Né? Senão a gente não estaríamos aptos a receber o Senhor Jesus. Então tem que primeiro nascer, primeiro vir o natural, para depois o espiritual, como explica o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Tá bom? Então, desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo, veja, Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Romanos 5, 12 ao 14.